Apertou? Tirou o telão. Boa noite, igreja. Graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus. É sempre bom, a gente fala assim, é que a gente tem o costume, acho que é costume de brasileiro, né? O brasileiro ele vai abreviando as coisas, né? Graça e paz, graça, só paz, né? Paz de quem? Graça de quem? Graça e paz do Senhor Jesus, né? A todos. A gente vai comendo as palavras, né? Acho que o brasileiro ele é fominha, né? Até por palavra. Mas, queridos, nós estamos aqui, sexta-feira, né? Eu sei que todos que trabalham na CLT têm um dia carregado, uma semana difícil. Às vezes é difícil vir num culto sexta-feira à noite, né? Às vezes eu pergunto aos irmãos, para um determinado irmão e falo, pastor, o dia foi difícil, hein? Nossa, canseira bateu o cansaço, bateu o desânimo. A Fran ali já, né? Fez assim com a mãozinha. Ou seja, não é privilégio de alguns, é privilégio da maioria. Eu vejo que cada dia mais as pessoas estão mais cansadas, porque o ritmo de vida que é imposto sobre nós é um ritmo de vida exaustivo. Parece que sempre no final do mês a gente tem mais conta e menos dinheiro. Quem tem essa sensação? Aí o que acontece? Você é induzido a pensar que você precisa de 2 empregos, que um só não está dando, você precisa de 3 empregos. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa trabalha de dia, aí vai arrumar um emprego à noite, de modo empregador, e daqui a pouco ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para buscar Deus. Porque, queridos, tem uma coisa que nós precisamos entender, que é precioso na nossa vida, é o tal do tempo. E o tempo ele não para. E se a gente não souber fazer uma gestão do nosso tempo, a gente perde ele esvai pelos vãos dos nossos dedos, a gente não fiz nada, né? Parece que o tempo foi mal empregado. E tem um texto que eu chamo muita atenção lá em Efésios capítulo 4, não lembro se versículo 16 mais ou menos, 16 ou 15, diz assim, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o que é remir? Remir é resgatar, né? Quando a palavra remissão, ela está associada ao propósito de resgate. Quando Jesus remiu a nossa vida, o que Jesus fez? Ele nos resgatou, amém? Ele nos resgatou da morte, do pecado, da condenação. É resgate. Remissão é resgate. Remir o tempo significa resgatar o tempo que está sendo perdido. Então você não pode perder tempo. Estar aqui hoje nessa noite não é perda de tempo. Estar aqui nessa noite hoje é um investimento de fé para receber cura, milagre, libertação e avivamento da parte de Deus, amém? Você não está aqui perdendo tempo, você está aqui investindo o seu tempo. E cada dia mais, irmãos, o mundo vai trabalhar para que a gente não consiga fazer esse investimento, que é estar na presença de Deus. Simplesmente colocar a nossa vida diante do Senhor, adorá-lo, cultuá-lo, viver o propósito de ser igreja através do culto congregacional. Porque veio a pandemia e jogou uma mentira na cabeça de muita gente, de que crente não precisa estar na igreja para ser igreja. Não, eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja assistindo um culto online. Não é, irmão, não é. Jesus não veio formar uma igreja no virtual, né? Jesus não veio formar uma igreja de internautas e para ele ter 2 milhões de seguidores pela internet, não. Jesus veio formar uma igreja que se toca, que se vê, que se reúne, onde as pessoas estão juntas, onde elas compartilham dos seus problemas umas com as outras, onde a gente ora e também recebe oração, onde a gente partilha da vida um do outro. E o diabo, a palavra de Deus que ele veio, qual foi o primeiro propósito do diabo como um mercenário? Ele vem para roubar. Primeira coisa que eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que o diabo está roubando de você. Às vezes ele está roubando a sua sensibilidade, você não percebeu. Às vezes você não é mais aquela pessoa sensível que você era no passado, né? Que você via algo, uma injustiça, uma pessoa sofrendo, você se conduía, você sentia aquilo no seu íntimo, no seu coração. Hoje você está insensível, né? Cuidado para não ser uma pessoa insensível na sua vida espiritual. Às vezes Deus está falando com você, a palavra está vindo ao seu coração, Deus está movendo na palavra, Deus está mexendo no seu íntimo, Deus está mandando fogo e poder e glória na revelação da palavra, no mover do Espírito Santo, mas seu coração está gelado, insensível, né? Eu fico preocupado quando os crentes estão na igreja, mas parece uma estátua assim, nem pisca, né?
Assim, parece que, sei lá, aconteceu um congelamento, né, na alma, que está passando para o corpo, que está passando para a cabeça. Queridos, o diabo ele veio roubar, e ele está roubando a sensibilidade espiritual, está roubando a fé de muitos crentes. Tem muito crente que nem acredita mais em milagre, né? Que não acredita mais no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o diabo conseguiu colocar no coração dele esse sentimento, roubou no coração dele essa sensibilidade. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Às vezes nós brincamos com as coisas de Deus. Às vezes a gente brinca, porque a gente às vezes se dá o direito de fazer assim ou de agir assim. Mas o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele está trabalhando muito forte com o propósito de destruir, né, vidas, famílias, casamentos, destruir interiormente a nossa fé, a nossa vida espiritual. A gente nunca viu tanto crente hoje assim, vivendo um cristianismo tão diferente do verdadeiro cristianismo como nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje eu vi uma frase que eu parei para refletir muito. Uma pessoa, não lembro se é um pastor, um cristão, falando que hoje existe uma diferença entre esse cristianismo onde pode tudo e o verdadeiro cristianismo. Aí nesse cristianismo que pode tudo, as pessoas falam assim: Deus te aceita do jeito que você é, Deus tem que te aceitar do jeito que você é. E isso é um engano. Deus não te aceita do jeito que você é. Vou repetir: Deus não te aceita do jeito que você é, Deus te aceita do jeito que você está. Se você está nas drogas, Ele te aceita. Se você está na prostituição, Ele te aceita. Se você está no adultério, Ele te aceita. Se você está perdido no pecado, Ele te aceita. Mas Ele não vai deixar você como você está. Ele vai mudar você, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai restaurar você. Se você está nas drogas, Ele vai arrancar as drogas de você, ou vai arrancar você das drogas. Se você está na prostituição, Ele vai arrancar a prostituição de você. Por quê? Porque Ele é santo, e Ele te chamou para viver uma vida com Ele, uma vida com Ele na eternidade. Não é uma vida passageira aqui, onde Ele vai viver com você um tempo e depois Ele vai te soltar na banguela, e aí vai cada um para um lado, né? Você para um lado e Ele vai para o outro. Não, Deus entrou na sua vida para te levar para estar com Ele para sempre. Amém, irmãos? Para sempre é muito tempo, não é? Para sempre é para sempre. Ele nunca vai ele não pegou, Ele não te aceitou para desistir de você. Ele te aceitou para investir em você. Ele não quer saber quão estragada está a sua vida, porque Deus não nos vê pelo que nós somos no presente. Ele nos vê por tudo aquilo que Ele já fez de transformação, de mudança, de renovo na nossa vida no futuro. Ele já vê que nós vamos ser lá. Não importa se nós estamos caídos aqui, Ele nos vê levantados lá, Ele nos vê transformados lá na frente. Deus nunca te avalia pelo hoje, porque Ele sabe o seu hoje, mas Ele também sabe o seu amanhã. Então o teu hoje, Deus só quer saber uma coisa: você crê. Se você acredita que Ele pode fazer, Ele começa a fazer, Ele começa a trabalhar, Ele começa a agir na sua vida, né? Quem decide andar pela fé precisa estar preparado para ser provado na fé, né? Quando você abre a Bíblia em Gênesis 22, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Deus pegou uma pessoa que lá atrás Ele se revelou a ela como Deus que valoriza a fé, como Deus que valoriza o ato de crer nele, porque foi a única coisa que Abraão fez, foi crer em Deus, quando todo mundo estava perdido em meio a ídolos. O pai de Abraão, Terá, era o maior fabricante de ídolos da época. Deus vai lá na casa de um homem que fabrica ídolos, que fazia para todo mundo adorar, e da casa daquele homem
ele arranca uma pessoa que tem o coração disposto a adorar um Deus que é espírito e que não pode ser representado por ele. Você consegue entender essas coisas? Deus, ele é emblemático. Deus, ele é cheio de situações assim que às vezes a gente fica surpreso com o agir de Deus. Então, na casa de um homem que fabrica ídolos, ele escolhe o filho dele para ir contra tudo isso, para ir contra tudo aquilo que o pai dele fabricava, que o pai dele fazia, e chamou aquele homem para andar com ele, e colocou no coração dele uma promessa. E aquele homem, olhando para a promessa, única e exclusivamente para a promessa, ele abandona tudo, porque o Senhor diz: deixa a tua parentela, a terra onde você está, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. A gente pensa que é pouca coisa isso, irmãos. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos aqui o registro histórico da fé. Abraão não tinha. Abraão só tinha a voz de um Deus que apareceu e falou com ele: deixa tudo para trás. E ele pegou e deixou tudo para trás. Cometeu um pequeno erro de levar o Ló, né? Que não era para ter levado o Ló, mas o Ló foi junto. Só que chegou um determinado momento em que não deu para eles caminharem mais juntos. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: se é para você, se Deus chamou você para ir para uma situação, e nessa situação não é para ir fulano ou ciclano, por mais que você insista, vai chegar um momento que fulano ou ciclano não vai mais andar com você. Amém? Entenda o que eu estou dizendo. Deus falou para você ir sozinho, mas você insiste em levar alguém que não era para estar com você, porque não está na mesma visão, não está na mesma fé, não tem o mesmo coração que você tem para com Deus. Vai até andar, mas vai chegar um momento em que aquilo que deveria ter acontecido lá atrás vai acontecer no meio do caminho. E que foi o que aconteceu com Ló e Abraão. Só que Deus foi abençoando Abraão. E aí o que aconteceu? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Abrão era pai, e Abraão é pai de muitas nações. Ou seja, Deus começou a ampliar o seu significado de vida, o seu sentido de vida. Deus começou a ampliar o alcance das suas conquistas, porque o nome representa quem você é. Amém? O nome na cultura judaica tem muito a ver com quem você é e com aquilo que Deus tem com você. Tanto é que quando Deus quis abençoar a Jacó, ele teve que mudar o nome dele para Israel, porque Jacó era enganador. Enganador não dá para continuar sendo enganador. Vamos mudar para Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Esse significado já está mais dentro do propósito de Deus. O que Deus vai fazendo quando Ele vai mudando o nome das pessoas? Ele vai mudando o caráter das pessoas. A mudança do nome tem a ver com a mudança de quem nós somos, o nosso caráter, nos nossos valores. Deus vai mudando. Deus ampliou, vamos dizer assim, Deus ampliou o raio, né, de conquistas na vida de Abraão, pai de muitas nações. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer dar uma amplitude em tudo aquilo que Ele quer fazer em você e com você. Aí chega aqui no capítulo 22. Depois que Abraão ele sai, ele deixa para trás, ele conquista as vitórias, ele entra numa batalha contra 4 reis e vence. Deus dá vitórias a ele, Deus dá vitórias a ele, Deus dá vitórias a ele, mas chega um momento em que Deus fala: agora eu vou provar o seu coração. Às vezes Deus prova o nosso coração. Amém? Às vezes Deus prova a nossa fé através da nossa obediência. Quando Deus ele te chama para andar com Ele pela fé, chega um momento que Ele quer te abençoar, mas Ele prova antes o teu coração para ver se você é capaz de obedecer. E aí Ele coloca algo difícil para você fazer, algo que mexe com o seu coração, algo que mexe com os seus sentimentos, algo que mexe com as coisas que você ama. Porque Isaac, aqui está descrito na Bíblia que o Senhor fala assim: vai, oferece Isaac a quem tu amas. Ou seja, Isaac era talvez o amor maior de Abraão naquele momento. Não estou aqui desprezando o valor de Sara, mas pensa num velhinho, 100 anos de idade, o homem se torna pai,
aos 100 anos de idade. A mulher dele era estéril. E aí Deus abre a madre dela e ele se torna pai. Imagina um velho babão, irmãos, vamos falar assim, né? No linguajar bem nosso. Imagina um velho babão, 100 anos papai, né? Quem é pai e mãe aqui sabe como muda o coração da gente quando a gente olha e vê ali a gente ali, né? A gente vê a gente nos nossos filhos, a gente vê o nosso DNA, a gente vê, né, os nossos traços nos nossos filhos. Nossa, Deus me deu o privilégio de criar alguém à minha imagem, à minha semelhança. Será que tem alguma coisa a ver com o que ele fez lá no início, né? A gente cria alguém, ama aquela pessoa, e com certeza Isaac havia conquistado muito do amor de Abraão. Só que Deus falou assim: agora, para você passar para a próxima fase, né, a fase da bênção e abundância, sacrifica Isaac no seu coração. Irmãos, não é fácil, né? Não foi fácil para Abraão, né, sacrificar o Isaac no seu coração, porque não era só a questão de você levar o menino no monte, colocar ele em cima de uma lenha, levantar um cutelo e sacrificar ele ali. Você tem que sacrificar aqui dentro, no coração. Primeiro tem que acontecer aonde, irmãos? Aonde, irmãos? No coração. Tem que acontecer interno, para depois se tornar externo. Irmãos, servir a Deus, em muitos momentos da nossa vida, não é fácil. Eu digo assim, não é para amadores. Servir a Deus em muitos momentos não é para amadores. É para pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com Deus e querem avançar no plano de Deus. Vou dar um exemplo da minha vida, irmãos. Meus pais partiram, e nós tivemos muitas batalhas espirituais antes deles partirem, que envolveu satanismo, que envolveu bruxaria, que envolveu tantas coisas. E tudo que era dos meus pais ficou, como eu vou explicar para os irmãos? Ficou contaminado com essas batalhas todas. Eu não tenho uma foto dos meus pais. Se alguém me pedir hoje assim: pastor, o senhor tem uma foto do seu pai e da sua mãe? Eu não tenho uma foto. O senhor tem algum móvel que era da casa deles? Eu não tenho um móvel que era da casa deles. Porque na época Deus usou alguém para falar comigo, né? Falou: olha, infelizmente, por causa da sua situação, por causa de tudo que aconteceu, por causa desse amarramento espiritual que houve aí, né? Porque tanta coisa que aconteceu, irmãos, na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, minha esposa, envolvendo essas batalhas espirituais, que o tempo aqui seria pouco, né? Eu vou abreviar. Então, eu não pude ficar. Agora imagina você pegar um álbum de fotos dos seus pais e queimar. Mas eu tive que fazer isso. Foi difícil? Foi. Mas ia redundar em bênção para a minha vida, para a vida da minha família. Houve momentos em que eu relutei, em alguns momentos, porque eu sou ser humano. Só que aí o que aconteceu? Eu não dormia de noite. Às vezes eu passava uma noite acordado, 2 noites acordado. Não dormia, não conseguia dormir. Aí eu entendia: não, realmente eu preciso queimar o trem. Por quê? Porque eu entrava numa batalha espiritual, e aí você podia orar, você podia jejuar, você podia ungir, você não conseguia dormir. Entende? Por quê? Porque aquela situação que fazia aquele link tinha que ser destruída. Não tem jeito. Então, às vezes, não é fácil, mas é preciso para que você possa avançar. Então, eu acredito assim, irmãos: meus pais estão com Deus, hein? Eles sabem que eu amo eles. Eles sabem. Eu não preciso provar isso para ninguém, né? E eu guardo no meu coração a lembrança que eu tive deles, né? Acho que a melhor coisa que você pode fazer é guardar aqui dentro, né? Guardar aqui dentro as lembranças, né, que eu tive deles. Tem pessoas, parentes meus, primos, por exemplo, primas, que tinham muitas fotos deles. De vez em quando, um passa uma foto, o outro passa no meu WhatsApp, aí eu vejo e eu tenho que apagar. Olha só, eu tenho que apagar. Essa semana que passou mesmo, 2 semanas atrás, uma prima minha
Me mandou uma foto dos meus pais. Eu olhei, matei a saudade ali, apagado. Então, são situações muito particulares. Queridos, o que eu estou falando aqui é da minha vida, tá? Eu tive uma situação em que eu fui vítima de satanismo, com voodoo, bruxaria. Sabe o que é pegar tudo isso de mais pesado assim para destruir minha vida, minha família? Então, foram coisas muito pesadas que não adianta eu tentar explicar para vocês aqui. Mas o fato é que eu não pude ter essas situações comigo. Eu tive que fazer esse sacrifício pelo bem-estar da minha esposa, da minha própria saúde e para fazer a vontade de Deus. O que Deus está te pedindo hoje que é difícil de fazer? O que é que Deus está te pedindo hoje que você está relutando? Que você ainda está ali, sabe, relutando. Se Deus te pediu algo e você não fizer, o problema é seu. Mas se Deus revelou que você tem que fazer, se você não fizer, se você desobedecer, você vai colher as consequências. Porque primeiro Deus avisa, Ele avisa, Ele traz o aviso. Por que Deus, irmãos, por que Deus nos avisa? Porque Ele nos ama, e Ele quer nos dar a oportunidade de fazer o que é certo, o que cabe a nós fazer. E se nós não fizermos, nós vamos colher as consequências de não fazer, né? Mas Deus foi ruim? Deus não foi ruim. Você que foi desobediente, você que não acreditou, você que não teve fé o suficiente para fazer o que Deus te pediu. Abraão, ele pode ter sentido ali muita relutância no seu coração, mas ele venceu a si mesmo. Ele venceu a si mesmo. A pessoa mais difícil de você vencer não é o diabo, é você. Vou repetir: a pessoa mais difícil de você vencer chama-se você mesmo. Porque você muitas vezes é a pessoa que mais atrapalha você de crescer, de avançar, de ir adiante. Se você olhar no Velho Testamento, principalmente no Gênesis, você não vai ver a figura do diabo aqui. O diabo só vai aparecer lá na história de Jó, né? Em outros momentos. Mas na maioria das vezes é Deus tratando com o homem em relação ao seu próprio coração. Por isso que o profeta Jeremias diz: mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá? Porém eu, Senhor, provo os pensamentos e as intenções do coração, para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus prova o nosso coração. Aqui nesse texto está dizendo que Deus provou Abraão. Ou seja, quem se dispõe a andar com Deus precisa estar preparado para ser provado. Em que momento? Em momentos em que Deus vai te colocar um desafio, uma dificuldade, uma ação, uma atitude que você tem que desenvolver, que é difícil, mas se você desenvolver, você vai ser surpreendido lá na frente com uma bênção, com uma vitória que Deus preparou para você. O que aconteceu com Abraão? Ele foi e fez o que Deus pediu. Quando chegou no momento e no local especificado por Deus, o cordeiro estava lá, amarrado pelos chifres, preparado para ser oferecido no lugar de Isaac. Ou seja, era só um teste. Sabe aquela situação assim? Oi, era um teste, você passou, parabéns, volte com seu Isaac para casa. Irmãos, muitas vezes é assim. Deus, ele te dá o desafio, mas ele não te conta o fim. Ele fala, faz. Ele só diz, faz, mas ele não te revela o fim. O fim você só vai descobrir se você fizer. Por exemplo, tem gente fazendo propósito aqui, né? Né, Liane? Fazendo propósito? Glória a Deus. Naamã, ele queria ser curado, sim ou não? Qual que era a doença de Naamã? Uma lepra. O homem era leproso. E aí o que aconteceu? A menina que morava na casa dele, que foi sequestrada, levada como uma prisioneira e feita serviçal dentro da sua casa,
e era do povo de Deus, canela de fogo, né? Crente pentecostal, batista, não, vamos dizer assim, crente do fogo, menina que acreditava no poder de Deus. Aquela menina falou assim: ó, se ele for em Israel e falar com o servo de Deus lá, ele vai ser curado. A menina tinha uma convicção tão grande, irmãos. Ela falou que ela acreditava. Ele vai ser curado. Se ele for lá, ele vai ser curado. O que aconteceu? Naamã preparou uma comitiva, pegou dinheiro, prata e tal, e foi em busca de Eliseu. E o rei de Israel ficou com medo na época, porque falou assim: nossa, como é que fala para o homem que vem aqui para ele ser curado? Será que eles estão querendo um pé de guerra e achando um pretexto? Aí Eliseu se levantou e falou: não, tem Deus em Israel, deixa vir, porque tem Deus aqui. E aí o cara foi, Naamã foi. Chegando lá, ele pensou que o Eliseu ia colocar a mão na cabeça dele e expulsar a lepra, e ele voltar sarado para casa. Só que chegou lá, eu não me lembro bem do texto aqui, não sei se Eliseu saiu lá fora ou mandou Geazi lá. Eu acho que ele mandou Geazi. Ele nem foi lá falar com Naamã, mandou o serviçal. Falou assim: ó, chega lá para o Naamã e fala para ele o seguinte: 7 mergulhos no Rio Jordão. Pronto. Irmãos, para quem esperava uma oração, e o camarada ele era tipo o primeiro-ministro lá da Síria, ele ficou indignado, porque o Rio Jordão era sujo. Ele queria tomar banho nos rios de Damasco, era limpinho. Aí chega lá, o profeta manda ele dar 7 mergulhos, e ele ficou indignado, ficou nervoso, queria ir embora. Aí o que aconteceu? Os servos dele foram mais sensatos do que ele. O meu senhor, que custa o senhor dar um mergulhinho lá para a sua saúde, né? Só que ele estava com raiva. Fala aí, raiva. Fala de novo, raiva. Raiva. O que eu quero dizer para você, querido? Não tome decisões com raiva. Na hora da raiva, não tome decisões. A probabilidade de você errar é de 80%, se não for mais, né, Larissa? Na raiva, não tome decisões. Às vezes na raiva você precisa de 1 segundo para fazer uma besteira. Tem gente que vai de 0 a 100 em segundos. Tem gente que tem um pavio, nem tem pavio, né? Tem gente que tem um pavio mínimo, né? Explode, vai de 0 a 100. 1 segundo, ela precisa 1 segundo só para fazer uma besteira. Na raiva, não tome decisões. Naamã tomou a decisão de desistir na raiva, só que alguém foi lá e falou com ele. Como é bom quando a gente tem pessoas que se importam conosco, quando o nosso coração não está pensando direito, quando a gente está com raiva demais, quando a gente permite que sentimentos negativos entrem no nosso coração. Aí Deus levanta a gente para falar com a gente e dizer: olha, pensa direito, você não está pensando corretamente, para pensar, toma a decisão certa. E o que aconteceu? Naamã foi lá e deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aconteceu alguma coisa, irmão? E quando ele deu 7, aí aconteceu. Às vezes as coisas acontecem por processos, né? Ah, mas eu já fiz 6 vezes, mas não foi falado que é 7? É 7, é 7, né? Não desista antes da hora. Às vezes o que Deus está te mandando fazer é difícil. Foi difícil para Naamã, foi difícil para Abraão e para Jesus, irmãos. Filho, desce. Preciso salvar a humanidade. Eles se perderam, filho. Não tem jeito. Alguém tem que morrer. Alguém tem que derramar o sangue naquela cruz. Se você não for, não há salvação. Aí Jesus vem e ele passa por tudo que ele passou. Foi fácil para Jesus, irmãos? Quando ele chega no Getsemane: Pai, se é possível, passa de mim, mas se não for, faça-se a tua
Irmãos, muitas vezes Deus nos dá desafios que são difíceis, até mesmo para Jesus. O Filho amado foi dado um desafio extremamente difícil, mas todos que cumpriram o desafio, todos que venceram a si mesmos, até Jesus teve que vencer a sua própria carne, porque quando ele disse: se é possível, afasta de mim esse cálice, ali ele estava lutando contra a sua própria carne. Por isso que eu disse que o pior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Não está dizendo que era o diabo que estava ali, era a carne. Jesus teve que vencer a carne na oração, entende? O próprio Jesus diz, Mateus 26:41, depois você vai lá e confere. Ele diz assim: vigiai e orais para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, irmãos. Então nós precisamos vencer a nós mesmos. Viver pela fé envolve enfrentar as provas da fé. O pai da fé foi provado, né? O autor e o consumador da fé foi provado. Você e eu seremos provados. Mas se a nossa consciência ela já está, irmãos, informada sobre isso, fica mais fácil. Se dentro de nós o Senhor começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, essa consciência, a gente já estufa o peito e fala: pode vir a prova que vier, pelo poder que há em Cristo e está sobre a minha vida, eu vou passar por essa prova, eu vou vencer essa prova. Não serei vencido, mas eu vou vencer essa prova. É difícil, o que o Senhor quer que eu faça é difícil, mas eu vou fazer, porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. O que tem sido difícil para você fazer para Deus esses dias? Porque nós precisamos nos levantar, né, como cristãos, como igreja de Cristo nesse tempo. Irmãos, não tem sido difícil, não tem sido fácil. As coisas básicas, as coisas corriqueiras da vida cristã, o óbvio, irmãos, tem sido difícil. Tem sido difícil orar nesses dias. Tem ou não tem, irmãos? Ou só eu tenho sentido essa dificuldade? Tem sido difícil ser constante, irmãos, ser constante na obra de Deus, na casa de Deus. Tem sido difícil. Irmãos, eu sou pastor há mais de 23 anos. Eu nunca vi um tempo tão difícil. Então eu já vi tempos difíceis, já vi tempos complicados, mas esse tempo é um tempo que você tem que ser muito teimoso no sentido de fazer a vontade de Deus. Mas em Cristo a gente consegue, amém? Vamos colocar em pé nesse momento?